Pessoal, vou trazer aqui agora a professora de Direito da PUC, jurista, a Gisele Cittadino, para a gente conversar um pouco. Tudo bem, Gisele? Bem-vinda. Obrigada, Miguel. Obrigada. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos escutando. Obrigada. Boa tarde. Gisele, a gente tem uma breaking news aqui, que é o Alexandre de Moraes, ele liberou o áudio, o famoso áudio da reunião do Ramagem com Bolsonaro. Esse áudio já tinha sido descrito no relatório da EPF, alguns elementos desse áudio tinham sido descritos no relatório da EPF, que seria um áudio, uma reunião em que o Bolsonaro e o Ramagem combinam para proteger o Flávio Bolsonaro de possível investigação junto ao Ministério Público. O Flávio Bolsonaro estava sendo investigado por suspeita de rachadinha. O Bolsonaro estava muito preocupado, ele até deixa isso claro naquela reunião, outra reunião famosa, em que ele fala que não tem inteligência, ele não pode proteger seus filhos, né? Reunião que o Moro depois ele sai do governo, inclusive por conta dessa atitude, sai atirando, dizendo que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, enfim, o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, colocou o Ramagem como chefe da BIM e estava fazendo reunião com o Ramagem para proteger o Flávio Bolsonaro. Enfim, a gente tem o áudio agora, né? Daqui a pouco deve estar aí, já está em todos os jornais aí, na capa dos jornais. Aí queria saber as suas impressões iniciais sobre esse relatório da PF, a BIM Gates, né? E sobre esse áudio aí. Olha, Miguel, é muito engraçado porque olhando agora, eu não sabia, ainda não vi, ainda não escutei, né, o áudio. Eu só tinha lido realmente a descrição por conta do pedido de investigação, né, do inquérito aberto pela Polícia Federal em relação ao Ramagem. Mas é muito interessante porque o Ramagem sabia, né, que a ABIN, da sua época, estava sob investigação exatamente pelo fato de que ela estava sendo acusada, a ABIN, de fazer escutas ilegais de pessoas que não poderiam estar sendo investigadas. Não havia por que procurar investigar o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Toffoli, um senador, um deputado, enfim, alguém da política. Então, a ABIN estava sob foco, né? Todo mundo sabia que a ABIN estava sendo investigada, porque no governo Bolsonaro, a ABIN foi utilizada para espionar pessoas de forma indevida, digamos assim. E o mais interessante é que o Ramagem, sabendo que a ABIN estava sendo investigada, a gente fica atônito, né? Como é que isso pode acontecer? Ele permite que a sua gravação ilegal de Bolsonaro, né? Bolsonaro, e parece que o advogado do Flávio Bolsonaro, eles estavam reunidos quando ele grava essa reunião. Ele não desmentiu, né? Ele disse simplesmente que ele não lembrava de ter gravado e que aquilo não era do feitio dele, né? Mas evidentemente ele gravou. E o interessante é isso, como é que alguém grava uma reunião, né? Grava uma reunião, sabendo que isso é uma atitude ilegal. Ele trabalha no lugar, né? Havia trabalhado no lugar que está sendo investigado e ele não faz nada para desaparecer com essa gravação. Então, é muito engraçado, parece aquele pessoal que invadiu, né, as dependências do poder, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal em janeiro, quebravam tudo e filmavam a si próprios quebrando tudo. Ou seja, eles criam provas contra eles mesmos mostram que estão quebrando as coisas. É um pouco o que o Ramagem fez, né? Ramagem, ele grava, faz essa gravação e permite, né? Ele tinha todos os mecanismos necessários, ele sabia da investigação, ele tinha todos os mecanismos necessários para fazer com que essa gravação desaparecesse, e ele não faz nada, ele deixa, né,
eu fiquei muito assombrada, porque se fosse eu uma professora, você um jornalista, mas ele era um delegado federal, um homem da ABIN, da Agência de Inteligência, que a gente espera que essas pessoas tenham um certo raciocínio rápido, né? Sejam pessoas assim rápidas no gatilho, especiais, que entendem dessas jogadas todas, sabem o que pode fazer, o que não pode fazer, como esconder, não esconder, quer dizer, é quase um espião, né? E o sujeito se deixa pegar de calça curta dessa maneira, é muito assombroso isso tudo, né? E é isso, né? O processo é muito claro, a gravação, eu não escutei a gravação, mas eu vi a denúncia da Polícia Federal. Realmente é tudo muito claro, eles estavam combinando formas, ou seja, em outras palavras, juridicamente falando, o presidente da República estava utilizando a Polícia Federal e a ABIN no sentido não republicano, ou seja, usando aquilo de forma privada para proteger seus filhos. Basicamente isso. Gisele, é engraçado porque parece um personagem do Monty Python, né, aquele filme de comédia, alguma coisa assim, né, porque realmente eles são muito atrapalhados, por sorte do Brasil, que eles eram muito atrapalhados, embora isso não seja motivo para perdoá-los, né, porque as intenções eram muito, muito ruins, eles eram muito golpistas e sem apreço nenhum pela legalidade, é assustador. Agora tem esse lado que é realmente quase cômico. Aqui a notícia, aqui eu vou trazer, sai aqui no blog da Júlia do Alibe, no Globo, aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes retirou, nesta segunda-feira, o sigilo sobre uma gravação colhida durante uma investigação de um suposto esquema de espionagem legal na BIM, da gestão Bolsonaro. No encontro, a PF afirma que o então presidente Bolsonaro discute com o general Augusto Heleno, então ministro do GSI, sobre a investigação que trata de possível rachadinha contra seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. A PF diz que foi discutida a proteção ao Flávio Bolsonaro contra investigações. Veja aqui a transcrição da reunião. Eles já transcreveram aqui, ó, já publicaram a transcrição, já o STF liberou a transcrição de tudo que foi falado. Uhum. Agora complica mais ainda a situação do Bolsonaro, né? Porque você lembra, inclusive, Gisele, que quando o Moro ele sai do governo justamente fazendo essa acusação, que o Bolsonaro queria usar a Polícia Federal para proteger a sua família. Inclusive, o próprio Bolsonaro fala da reunião, né? O Bolsonaro nem esconde. Mas isso aí complica a situação, inclusive jurídica do Bolsonaro, você não acha? Sem dúvida, sem dúvida. Em primeiro lugar, você falou aí do Monty Python, né, dessa coisa quase hilária enfim, das pessoas que fizeram parte desse governo, e eu me lembrei do filho mais jovem do Bolsonaro, ele falsificou um documento para obter um empréstimo num banco, não sei se você lembra disso. E o que é um absurdo, quer dizer, você falsificar um documento é uma coisa muito, muito, muito feia, né? Para não dizer que é um crime. E ele obtém o empréstimo no banco e, em seguida, ele deixa de pagar o empréstimo. Então, foi aí, quando foram investigar por que é que não pagou o empréstimo, é que foram ver a documentação que ele havia juntado. E aí descobriram que a documentação que ele tinha juntado era uma documentação falsa. Então, isso é tão inacreditável, porque se você comete um crime, né, você faz tudo para não deixar que aquele crime apareça. Então, ele falsifica um documento para pegar um empréstimo, o mínimo que a gente poderia esperar é que ele pagasse o empréstimo até o final. E não, né? Ele para de pagar o empréstimo e aí se descobre que ele falsificou um documento. Então, eu acho que a situação do Bolsonaro fica muito difícil, porque o Bolsonaro, ele tem na cabeça, ele nunca conseguiu, né, fazer uma separação entre a esfera do público e a esfera do privado. Então, ele usa privadamente todos os recursos públicos, sem nenhuma dificuldade. É como se o Bolsonaro acreditasse que o fato do povo brasileiro ter elegido ele, né, num determinado momento,
aquilo representava alguma coisa como: nós estamos lhe entregando o Estado brasileiro em suas mãos, faça dele o que quiser. Então, quando a primeira-dama recolhe as moedinhas do lago, o que parece uma coisa tola, né? Ela recolheu as moedas que ficavam ali no lago, provavelmente... matando as carpas. Matando as carpas, né? Ao fazer isso, matou os pobrezinhos dos peixinhos lá. Teve que esvaziar o tal do lago, não tinha onde jogar as carpas e jogaram as carpas num balde e, obviamente, carpas num balde morre, né? Para juntar um pouquinho de dinheiro, que aquelas moedinhas não representam muita coisa. Mas eu acho que isso traduz, esse ato da Michelle Bolsonaro, traduz muito essa família que se acredita proprietária dos recursos públicos. Então, por exemplo, quando ele recebe essas joias que vêm da Arábia Saudita, seja da forma como for, né? Essas joias chegaram para Bolsonaro das formas mais variadas. Algumas delas a gente imagina que ele próprio trouxe, outras ele tentou trazer através de terceiras pessoas, como no caso do ministro das Minas e Energias, que está processado agora nesse mesmo inquérito junto com Bolsonaro, por peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ele foi o tal que trouxe um conjunto de joias para Michelle Bolsonaro, mas quando chegou no aeroporto de Guarulhos, essas joias foram apreendidas. Eles tentaram muito tirar essas joias de lá, às vésperas do término do mandato do Bolsonaro, mas não conseguiram. Então, o que é que ele faz com essas joias? Quer dizer, algumas ele consegue trazer, outras estão sumidas, porque ninguém sabe onde foi parar, se supõe que algumas estão com ele, outras ele próprio vendeu nos Estados Unidos, num leilão público, o que é muito interessante, né? Quer dizer, uma joia obtida ilegalmente, o sujeito coloca num leilão público, ou seja, num leilão que qualquer pessoa pode ver, né? Enfim, mas um detalhe, desculpe, só um detalhe, claro. É que o Mauro Cid manda um e-mail para a joalheria, né, só para complementar, dizendo que eram joias doadas ao Estado brasileiro. Ele manda como se isso fosse uma informação que valorizasse os bens, né? E não como se fosse uma informação que transformasse aquele bem no objeto roubado. Né? É impressionante a incapacidade deles de entender isso. Desculpa, pode continuar. Não, mas é isso mesmo. Quer dizer, nessa mesma linha, o advogado do Bolsonaro, o Assef, ele coloca num recibo, com letras, escrito à mão, né, que pode ser analisado a qualquer momento, ele escreve, em inglês, ele escreve o seguinte: esses recursos serão recebidos em dinheiro, em moeda corrente, porque o IOF do sistema bancário brasileiro é muito alto. Né? Quer dizer, ele próprio assina um documento dizendo que está recebendo dinheiro de joia vendida ilegalmente e que está recebendo em dinheiro vivo para não pagar IOF. Sabe? É coisa de ladrão de quinta categoria, sabe? Filme assim, um filme B faria isso. Mas o que eu queria ressaltar é que todas essas joias, por que é que são 11 pessoas que estão sendo acusadas, Bolsonaro e mais 11, desculpe, são 12 pessoas que estão sendo acusadas de formação de quadrilha, mais peculato, mais lavagem de dinheiro. Por que 11 pessoas? Por que formação de quadrilha? Porque muitas pessoas, uns 3 ou 4 desse grupo de 12 pessoas, são funcionários públicos brasileiros que prepararam documentos dizendo que joia, veja bem, que joia é um bem personalíssimo, porque é um relógio que se usa no pulso de uma pessoa, é um colar que se usa no pescoço de uma pessoa, portanto, são bens personalíssimos, não é um quadro, não é uma obra de arte, não é um prédio, né?
Então, são bens que não foram dados ao Estado, mas foram dados à pessoa do presidente da República, à pessoa da primeira-dama. Quando se sabe que a questão não é a destinação, se o bem vai ser colocado no corpo ou não. Eles fazem todo um arrazoado explicando por que joia, que é usada pela pessoa, foi dada a ela e não ao Estado brasileiro, ou foi dada a ele e não ao Estado brasileiro. Né? Então, eles escrevem todo um arrazoado explicando isso, explicando que as joias são bem personalíssimos e, por isso, eles não vão incluir as joias no setor correspondente, que é um gabinete de documentos históricos e bens associado à própria presidência da República. É um cargo... enfim, um grupo burocrático vinculado à própria presidência da República. Então, eles anotam isso tudo, explicam isso tudo. Quando a lei é clara, um bem a partir de um determinado valor não pode ser recebido pelo presidente da República ou pela primeira-dama. Um bem a partir de um determinado valor é um bem do Estado brasileiro, né? É um bem do Estado brasileiro. Só os bens abaixo de um tal valor é que podem ser recebidos pelo presidente da República. Então, você veja que ele acredita que aquelas joias são dele, né? Foram dadas para ele, não importa o valor, são dele. E ele pode usar essas joias, vender essas joias, fazer o que ele quiser com essas joias. Né? Eu, essa semana, vi 2 jornalistas falando sobre um dos colares, né, que a Michelle Bolsonaro vendeu, porque esse colar, ela, na verdade, recebeu 2 conjuntos de joias, um de ouro branco e o outro de ouro rosé. Um dos 2 está apreendido, foi apreendido lá no aeroporto de Guarulhos, mas o outro não. O outro, o próprio ministro das Minas e Energias levou ao avião, quando Bolsonaro usou o avião da presidência da República, ele ainda era presidente, para, na véspera da posse do presidente Lula, ele viajou para os Estados Unidos. Então, naquele avião da presidência da República, essas joias foram vendidas. Esse conjunto dela valia, segundo eu li hoje em algum lugar, $1.015.000. E essa semana eu vi 2 jornalistas brincando sobre as joias da Michelle Bolsonaro, que ela usou, dizendo o seguinte, que mais parecia, uma joia tão valiosa, que a gente não é habituado a ver joias desse tipo em lugar nenhum, só em filme de princesa. Né? E um dos jornalistas brincava e dizia assim, pareciam aquelas joias usadas por Clóvis Bornai, quando ele tinha aquelas fantasias de o rei, né, o rei não sei o quê, na terra africana, onde nasce o sol, aí ele usava um colar que começava aqui, terminava aqui. Enfim, é esse tipo de coisa, né? Quer dizer, eles acham que aquilo que é bem, eles montam todo um grupo para convencer pessoas de que determinados bens, como joias, são bens personalíssimos, não importa o valor que tenham, e é uma confusão absoluta entre o público e o privado, né? E deixando rastros. Isso é que me chama muita atenção, entendeu, Miguel? Porque não é ser o presidente da República, sem dúvida nenhuma, ele tinha algum tipo de... Ele tem, né? Ele está vivo. Ele tem algum tipo de deficiência cognitiva, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, parece que ele se cerca de gente que é muito parecido com ele. Porque você lembra que o general, eu não estou falando do Mauro Cid, que é um rapaz jovem, eu estou falando do general, o pai do Mauro Cid, o general Lorena, né, que vendeu, foi ele que colocou no leilão as joias lá em Miami. Ele, para mostrar que tinha levado a joia no lugar correto, ele tira uma foto sem perceber que ele estava se refletindo no vidro. E manda essa foto, e essa foto é pública, e todo mundo que vê a foto olha a silhueta, né? Não só a silhueta, olha a cara do general Lorena no vidro, né? Da joalharia, da loja de leilão. Eu não sei exatamente aonde ele levou aquela joia, aquele relógio.
que foi o tal relógio que depois as pessoas correram atrás para recomprar de volta, e na recompra anotam no papel que preferem receber em dinheiro vivo, porque o imposto no Brasil é muito alto. Então, além dele ser um idiota completo, parece que ele se cerca de gente do mesmo nível, né? Porque as pessoas... a gente imagina que ladrões públicos, né, ladrões do erário público, são pessoas profissionais, né? São pessoas que trabalham, que não deixam rastro na maioria das vezes, que operam de forma inteligente, mas nesse caso específico, e você tem toda a razão, para a sorte do Brasil, o presidente da República, além de ter uma deficiência cognitiva muito acentuada, ele se cercava de gente muito parecida com ele, né? Pessoas que vão roubando e vão deixando os rastros. E tem um detalhe mórbido ainda, que esse avião que eles pegaram, eles levaram joias no avião presidencial. Isso. E com todo mundo com carteira falsificada de vacina. E eu muito nervoso, né? Porque é inacreditável. Além de ladrões de joias, né? E ainda com tudo que carteira... Entraram nos Estados Unidos com aquela mala, e o Mauro Cid pede para uma funcionária do consulado, que, inclusive ligada a Michele Bolsonaro, que tinha sido secretária da Michele Bolsonaro durante o governo todo, pede para ela ajudá-lo a levar a mala até o pai dele. Então, assim, um serviço assim de mula, né? Uma coisa assim muito baixa. E todo mundo, eu quero enfatizar isso porque eu sou meio obcecado com essa questão da falsificação da carteira de vacina, porque eu acho assim tão escandaloso o presidente da República e sua comitiva entrar num outro país com a carteira falsificada, né? Que assim, é quase inacreditável, né? Por exemplo, tem uma cena que não sai da minha cabeça, que é um deles lá, do pessoal do Bolsonaro, em que ele tá é um diálogo que foi vazado, a polícia identificou, ela quebrou o sigilo eletrônico, né, de muita gente. Então, o Mauro Cid está preso pela falsificação de carteira de vacina, um dos motivos principais de sua prisão. Né? Mesmo que seja prisão domiciliar agora, mas você tem uma das pessoas ligadas ao Bolsonaro que fala com a sua própria filha, né, dizendo: ó, filha, eu já consegui o esquema aqui para falsificar sua vacina, tá? Então fica tranquila. Aí a filha responde: pai, me desculpe, mas eu não quero. Eu quero vacinar a filha. E é uma menina jovem, é uma menininha mesmo, adolescente. De 15 anos, ela responde: pai, por favor, me desculpe, mas eu quero me vacinar. Aí o pai insiste ainda: não tem certeza, filha? Sim, pai, eu quero me vacinar. Aí, você é corajosa, hein, filha? Tudo bem. Não é assim, antológico esse diálogo? Tem tanta coisa nesse diálogo. É verdade. É muito assustadora. Eu fico muito aflita quando agora que a gente começa a ver tudo que aconteceu nesses últimos 4 anos, né? De cartão de vacinação, a apropriação indevida de joias, a uso particular de instituições da República. E aí a gente fica pensando que por pouco, né? Porque na verdade não foi por muito, por pouco a gente deixou de ter Bolsonaro eleito por mais 4 anos, né? Então, a devastação que esses 4 anos de governo Bolsonaro representou para o Brasil, não só em termos econômicos, ou mesmo políticos, porque, enfim, o orçamento secreto, né? Quer dizer, enlameou, né, o poder legislativo como um todo, esse tipo o sujeito fica tão refém, né, do poder legislativo, que entrega o orçamento para o poder legislativo, que usa o orçamento de forma completamente privada, né, somente para aquilo que lhe interessa. Cada um dos 500 e poucos vai usando o orçamento somente naquilo que lhe interessa. Então, assim, é uma devastação política, uma devastação econômica, as pessoas comendo pé de galinha, comprando pé de galinha e pele de galinha para se alimentar.
uma das épocas em que a gente teve mais fome nesse país, depois da gente ter saído da fome. Porque se a gente compara a fome no Brasil, a gente tinha muita fome no Brasil durante a ditadura militar, né? Muita fome no Brasil. Mas isso vai diminuindo com o tempo, especialmente depois da reconstitucionalização. Isso vai diminuindo, a situação vai melhorando, chegam os governos do PT, programas de inclusão social, a coisa vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E aí a gente vê, num único governo, né, que foi o governo Bolsonaro, uma queda tão drástica da qualidade de vida da população, que as pessoas, né, milhões de pessoas no Brasil, só podiam ter, a única fonte de proteína eram pés de galinha e pele de galinha, que realmente tem muita gordura, tem muita proteína. Agora, isso tem acontecido depois dos governos do PT terem tirado mais de 30 milhões da fome, ter tirado o Brasil do mapa da fome, é uma coisa verdadeiramente absurda. Agora, eu acho que, pessoalmente, assim, para mim, porque, graças a Deus, eu não estava incluída entre as pessoas que foram obrigadas a comer pé de galinha, então, assim, do ponto de vista pessoal, eu não fui afetada, digamos assim, diretamente pelo governo Bolsonaro ou pelo desgoverno Bolsonaro. A gente fica muito mal com tudo aquilo que a gente vê no nosso entorno, mas eu, pessoalmente, não fui atingida, a não ser num ponto, que isso realmente me adoeceu, de certa maneira. Foi exatamente nessa questão de natureza ética, sabe? Da gente ver um país se desmanchando do ponto de vista ético, tolerando, né, várias pessoas, né, tolerando certas práticas que antes existiam, mas eram vistas como práticas não éticas. Quer dizer, houve quase que uma naturalização do roubo, da mentira, do racismo, da violência, da fome. É como se tudo que fosse muito ruim para todo mundo, digamos assim, no geral, fosse naturalizado, fosse normalizado. Eu nunca tinha visto isso acontecer no Brasil, desde que eu me entendo por gente, sei lá, desde os anos 70 para cá, eu nunca tinha visto uma coisa parecida acontecer no Brasil. Nem na ditadura, eu estava na universidade durante a ditadura, né? Nem na ditadura a gente teve essa degradação moral, esse esfacelamento ético do governo Bolsonaro. E isso adoeceu muita gente, isso fez mal psicologicamente, espiritualmente a muita gente, né? Você viver num país em que esse tipo de prática começa a se naturalizar, começa a se normalizar, e aí vai saindo daqueles esgotos. Os esgotos existem em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Mas os esgotos são esgotos, eles estão escondidos, né? E aí, de repente, você vê sair de todos os esgotos pessoas que também normalizam tudo aquilo que Bolsonaro representa, e isso vai para o espaço público, sabe? Ataques racistas, ataques homofóbicos, destruição do patrimônio público, como se isso não fosse problema nenhum. Então, viver num país assim faz muito mal à saúde de qualquer pessoa que tenha um mínimo de compromisso, enfim, com a defesa da democracia, dos direitos, da coisa republicana. Então, eu, quando penso que, por pouco, a gente poderia ter mais 4 anos, né, de um país devastado por aquilo tudo que o governo Bolsonaro representou, eu fico assim tão aliviada, né, porque realmente é aquilo que eu disse, né, você, às vezes, determinadas tragédias que acontecem não te afetam diretamente, né, mas isso não significa que aquilo que vem junto com essa tragédia não possa te deixar quase que incapaz, né? Eu, às vezes, me sentia, durante o governo Bolsonaro, quase que incapaz. Eu acho que esse exemplo que você deu agora é muito revelador, quer dizer, uma adolescente, uma garota de 14 ou 15 anos, dizendo para o pai, peraí, não falsifica nada para mim, porque eu quero me vacinar, né? Quer dizer, parece que é muito legal
ouvi a menina dizer isso, né? Porque mostra, né, que mesmo naquele esgoto, né, que o pai dela representava, ainda existe, pelo menos por parte dela, né, um compromisso com a verdade, um compromisso com a saúde, um compromisso, enfim, com tudo aquilo que o pai dela não representa, né? Então, isso é muito bom. É bonito, né? Porque mostra a resistência, né? A resistência do ser humano. É o pai dela, a influência maior para ela. Ela não é uma pessoa formada ainda, ela é quase uma criança, uma adolescente. Mas mesmo assim, né? No fundo da alma dela, ela tira uma resistência para resistir ao pai. O pai estava assediando ela, para ela falsificar uma vacina de uma carteira de vacinação. Isso em plena pandemia. Morreram 700 mil pessoas, então você não podia dizer que, não, era uma gripe. A história de gripezinha já tinha sido eliminada. A gente já estava na época já estava no final da pandemia, época da vacina, que a vacina chega depois de morrer muita gente. Finalmente chega a vacina, né, as pessoas aliviadas, chegou a vacina para a gente poder salvar, poder sair de casa, poder voltar à normalidade. Quando chega a vacina, o presidente da República e a seu entorno começam uma operação para falsificar a carteira de vacina. E o Bolsonaro não se vacinou. Ele não se vacinou, porque ele não falava nada. Você lembra que ele fez um mistério. Alguns ministros se vacinaram escondido, Gisele, escondido. O grau de depravação, de degradação, você se vacinar escondido. Até o carniceiro do Netanyahu se vacinou em público, mostrando lá a extrema-direita, mas aqui não, aqui o Bolsonaro não se vacinou, e os seus ministros se vacinavam escondido, né? E falsificaram carteira de vacinação. O Mauro Cid, ele falsificou carteira de vacinação para ele, para a mulher dele e para a filha dele. A mulher dele entrou 4 vezes nos Estados Unidos com carteira falsificada. 4 vezes. Ou seja, não bastando de ajudar a espalhar o vírus aqui no Brasil, eles espalhavam o mundo afora. Né? Por isso que eu chamo o Bolsonaro e a sua turma, eles eram terroristas biológicos. É verdade. Porque eles estavam espalhando, levando uma cepa brasileira, porque ele pode ter matado gente nos Estados Unidos, porque o vírus mata. E, eventualmente, uma cepa nova, né, uma cepa brasileira, levada a outro país, pode ter matado, eventualmente, muita gente nos Estados Unidos. Morreram mais de 1 milhão de americanos. Né? Enfim, é gravíssimo. E outra coisa, já vou liberar você, chegou aqui meu convidado, que quando a pandemia chega ao Brasil, e quando ficou claro que todas as escolas seriam fechadas no país e que todas as crianças brasileiras ficariam sem estudar, sem escola, é óbvio, qualquer chefe de Estado, qualquer governo minimamente decente, na hora faria um grande plano nacional de educação para poder substituir a educação das crianças, para que as crianças não ficassem sem estudar, porque as crianças mais ricas, né, têm condição, os pais meio que abrigam, né? Tudo bem, vai estudar em casa comigo. Mas as pessoas mais pobres têm muito mais dificuldade de fazer isso. Não, o Bolsonaro... Isso aí é outro crime que ainda a sociedade brasileira não teve nem tempo ainda de olhar, porque é tanto crime, mas para mim foi um dos crimes mais graves que ele cometeu contra uma geração inteira de pessoas. Quando termina a pandemia, foram 2 anos de escola fechada quase. As crianças tinham sofrido um retrocesso educacional violentíssimo. O analfabetismo explodiu no Brasil entre crianças, por razões óbvias, que elas ficaram sem estudar, né? E ele não fez nada. Isso é um crime pelo qual ele ainda vai pagar. Gisele, eu vou liberar você, então, deixa um tempo para você. Só um último recadinho, a gente precisa ficar de olho na Procuradoria-Geral da República. Pressão em cima do Procurador-Geral da República, ele ganhou 15 dias para se manifestar sobre essa denúncia que a Polícia Federal apresentou, né? O Alexandre de Moraes levantou o sigilo e encaminhou o processo à Procuradoria-Geral da República. Ele pode pedir mais tempo para estudar, deu 15 dias para ele, ele pode pedir mais 15 dias para estudar mais o caso, ele pode pedir mais provas, ele pode arquivar o caso e ele pode apresentar a denúncia, né?
Então, eu acho que é papel da sociedade brasileira agora pressionar o Procurador-Geral da República para que ele exerça sua função corajosamente e apresente a denúncia contra o ex-presidente da República. Muito bom, Gisele. Muito obrigado, então, pela entrevista. Um forte abraço, boa semana para você. Um abraço grande para vocês também. Tchau, tchau.